Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, né, rapaziada? Um dia muito duro, um dia muito difícil, mais uma derrota com definitivamente uma atuação muito ruim do Vasco, mas acredito que de ontem o que mais marcou realmente foi o VAR. Mais um jogo aí com uma atuação também horrorosa da equipe de arbitragem, mas principalmente do VAR, né? A gente viu que claramente o Vasco foi extremamente prejudicado com diversos erros, mas um erro vergonhoso ali, com o argumento de a imagem de o VAR estar descalibrado, ridículo, e a gente vai falar sobre isso. O Vasco entrando aí com encaminhamento de anulação da partida na CBF, vamos mostrar esse ofício, tudo que está correndo em volta, se realmente há chance dessa partida ser anulada, e é claro, falar também sobre essa partida pavorosa que o Vasco fez ontem, mais uma péssima atuação, mas também ali com grande influência da arbitragem. Mas torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias aí do seu, do meu e do nosso clube do coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, é rapidinho, eu vou pedir aqui para você que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. E também vou pedir para você deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos, né? E faz com que esse canal, a nossa família, cresça cada vez mais. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação. Vamos começar falando aqui, né, sobre o jogo de ontem, antes de falar sobre essa anulação da partida. Um jogo realmente muito ruim, mais uma atuação do Vasco horrorosa, principalmente no primeiro tempo. O Vasco muito mal, que até o primeiro gol do Internacional o Vasco não conseguiu encostar na bola. O Internacional parecia que estava jogando em casa, né, dominando a partida, conseguindo trocar passe na maior tranquilidade. Isso realmente é um fator que vem acontecendo em todos os jogos do Vasco. O Vasco parece que todos os jogos joga como um visitante, né? E a gente vê realmente a falta que a torcida vascaína faz dentro do Caldeirão, porque antigamente a história era outra. Quando o Vasco jogava em São Januário, o Vasco era um outro time, mas parece que sem o torcedor o Vasco se amedronta, o Vasco perde a coragem e o Vasco joga aí como se fosse qualquer time pequeno. Isso é muito ruim. Mais uma vez ontem o Vasco jogou dessa forma, o Inter mandou no primeiro tempo, no segundo tempo o Vasco conseguiu realmente dar uma reanimada, dar uma animada na partida, colocaram fôlego, colocaram uma pequena pressão, né? O Cano inclusive botou uma bola na trave ali no meio do segundo tempo, o lance estava impedido, mas a gente via que o Vasco estava partindo para cima, a gente via que o Vasco estava com uma iniciativa, é claro, com todas as limitações, porque o elenco definitivamente é muito fraco. Isso aí é culpa do Alexandre Campelo, não vou culpar Salgado, não vou culpar ninguém dessa gestão. A culpa é do Alexandre Campelo de ter montado esse time horroroso e de ter colocado principalmente o Zé Luiz Moreira para montar esse time, que passou muito por ele cada jogador contratado. Então, o Vasco dessa maneira, o Vasco fraco, né? Alguns jogadores ali tentaram fazer alguma coisa, como o Benítez tentando buscar o jogo ali no meio do campo, né? A gente via também um esforço até mesmo do Thales, com as suas limitações que ele tá tendo esse ano, mas tentando buscar, tentando partir para cima, não conseguiram, mas pelo menos foi uma tentativa. De resto, jogadores totalmente apáticos, e o jogador que a gente mais esperava para fazer alguma coisa, que é o Germancano, não fez, perdeu aquele pênalti, né, que seria importantíssimo. Um pontinho no jogo de ontem iria ser uma grande salvação, iria ser uma grande pontuação para pelo menos encostar no Bahia, né, e ficar a menos pontos dos times como Fortaleza e Sport, mas isso não aconteceu. O Cano perdeu o pênalti de uma forma pavorosa, parecia que ele estava realmente querendo perder aquela penalidade, e mais uma vez o Vasco saiu derrotado. O segundo gol, eu acredito que foi ali um resumo de todo esse Campeonato Brasileiro, um resumo de toda essa bagunça política, ali com o Leonardo Gil e o Carlinhos na intermediária, olhando para o lance, não correndo. O Leonardo Gil fingiu que ia dar um bote ali só também para sair na foto. Então, de forma ridícula, o Vasco perdeu por 2-0 em São Januário, de certa forma ali ajudando o Inter, pelo menos, e atrapalhando o nosso rival, mas não era esse o objetivo era ganhar, era sair com um resultado positivo. Mas acredito que além, né, de uma péssima atuação do Vasco, o que mais marcou mesmo a tarde de ontem, não somente entre os torcedores vascaínos, como ao longo de todo o futebol brasileiro, foi a atuação do VAR.
O VAR que é o time aí, o Vasco, aliás, que é o time mais prejudicado pelo VAR. O Vasco ontem, né, com mais uma atuação negativa do VAR para o Vasco da Gama, foi um time que teve 18 vezes o VAR sendo usado negativamente contra o nosso time e somente 5 vezes a favor. E dessa vez foi demais, dessa vez foi definitivamente a gota d'água. O Vasco já vinha sendo muito prejudicado, mas ontem foi ridículo. Ontem não foi prejudicado. Ontem, com todo respeito à CBF, ontem com todo respeito a toda a administração do futebol brasileiro, mas o Vasco foi roubado, descaradamente. Não tem que ficar inventando moda, não tem que ficar usando palavras bonitas, porque o Vasco foi garfado. Isso é lógico. Falar que a imagem foi descalibrada no momento do gol do Internacional, para mim isso não tem outra lógica senão roubo. Entendeu? É muito complicado o que eu tô falando, é muito duro, é muito difícil, mas na minha opinião e na visão de todos os torcedores vascaínos, isso que aconteceu. O pior é que foi o argumento usado, né? Eles falaram dessa imagem descalibrada, porém, além disso, né, eles disseram também que o motivo da imagem, aliás, estar descalibrada foi por conta do sol, o calor que estava se fazendo no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, naquele momento, e por conta disso a imagem acabou sendo perdida, a imagem do VAR acabou ficando com problema por conta do calor e do sol que estava tendo no equipamento do VAR. Então, pera aí, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. É só contra o Vasco que acontece isso. A gente tem aí um Campeonato Brasileiro com vários jogos que o calor é igual ou maior, mas no jogo do Vasco, exatamente no momento do gol do Internacional, o sol atrapalhou e a imagem ficou descalibrada. Então, realmente é ridícula. E além disso ter acontecido, né, antes do jogo começar, o Alexandre Pássaro aí falou isso ali na entrevista coletiva pós-jogo. Ele disse que antes do início da partida, a equipe de arbitragem da CBF chegou para o Vasco, né, a direção do Vasco da Gama, e disse o seguinte, que avisou ali pedindo para que a Vasco TV, tirasse as imagens da lateral de campo para que ali essas imagens, no caso filmadas por essas câmeras, poderiam captar alguma imagem que prejudicasse e pudesse desmentir o VAR. Então, algo inédito que acontece dentro do futebol brasileiro. O Alexandre Pássaro falou sobre isso. Realmente acredito que ele nunca tenha passado sobre isso e eu falo ainda. Bem-vindo, Alexandre Pássaro. Esse é o Vasco da Gama. Um time, né, que sofre contra a arbitragem. Fomos rebaixados em 2013 por conta disso. Estamos sendo encaminhados a outro rebaixamento em 2020. Mais uma vez, é claro, por conta de incompetência da gestão, por conta de imbróglio judicial, por conta de um time fraco, mas também, mais uma vez, com grande participação da arbitragem. Então a gente pode contabilizar esse enredo todo. Foi ali sol na cabine do VAR, com imagem descalibrada, foi ali câmera pedindo para ser retirada da beirada de campo, né? Porque essa câmera poderia captar uma imagem ali que desmentisse o VAR, e por terceiro também o juiz ali ironizando o Vanderlei, porque quando o Vanderlei pediu fez uma reclamação ao juiz, o juiz virou para ele e falou o seguinte: a nossa equipe de arbitragem vai olhar as imagens em casa. Então, realmente, rapaziada, é ridículo isso daí, o que acontece dentro do VAR ali. Parece que eles menosprezam, parece que eles se diminuem, infantilizam essa arbitragem brasileira, porque também é ridículo o Vanderlei reclamar e a arbitragem virar para ele e falar que eles iriam avaliar as imagens em casa. Então são 3 pontos negativos que mostram a imaturidade, a ineficiência da arbitragem brasileira e principalmente ali o Vasco sendo prejudicado em mais uma partida. E ainda falo mais, que infelizmente a gente queria muito só ficar criticando a arbitragem, mas a gente critica a gestão. Porque ontem na entrevista coletiva quem estavam presentes era o Vanderlei e o Alexandre Pássaro, o diretor executivo de futebol. E a pergunta que fica é: por que o Jorge Salgado não botou a cara? Por que o presidente do Vasco não foi lá como o presidente que ele quer ser e que atualmente ele é e botou a cara falando lá, mostrando a sua indignação, a sua repudiação, né, o seu repúdio, aliás, ao que estava acontecendo? Ele mandou, em vez disso, o Alexandre Pássaro ir no lugar dele. Também a atitude erradíssima, ridícula do Jorge Salgado. Era para ele estar lá, já que ele quis tanto ser o presidente do Vasco e até o momento está nesse cargo, não botou a cara aí numa situação, né, que o Clube de Regatas Vasco da Gama precisa do seu presidente. O seu presidente não comparece. Mas depois disso tudo, né, rapaziada, inclusive o Alexandre Pássaro falou que quando estava aí nessa entrevista coletiva, passou perto da cabine do VAR e viu que eles estavam analisando a imagem do primeiro gol do Internacional. Então é aguardar o VAR se pronunciar com relação a isso, mas aí o Vasco já está se adiantando.
Ontem mesmo à noite o Vasco já entrou com um pedido de anulação a essa partida na CBF, ao STJD, aliás, né, Superior Tribunal de Justiça de Desportos, né, pedindo aí para que isso realmente aconteça, para que a partida seja anulada, porque o que aconteceu ali no primeiro tempo, no gol do Inter, foi ridículo. Inclusive o próprio Vanderlei Luxemburgo falou que eles chegaram a comentar no intervalo da partida a sair, não entrar, não voltar para o jogo, mas eles ficaram com medo, né, de eles não voltarem e acabarem perdendo mais pontos do que somente os 3 pontos da derrota, né? Então realmente uma situação muito complicada, vergonhosa, pavorosa, e o Vasco aí ontem entrou, né, reclamando, pedindo, encaminhou um ofício ao STJD, pedindo a anulação da partida. E com esse aí ofício eles alegaram que o defeito do equipamento do VAR foi prejudicial, né, à equipe do Vasco da Gama. Inclusive o Carlos Roberto Osório, o atual VP aí do Vasco da Gama, falou: não tenho dúvida de que o lance estava impedido. Temos muitas imagens que mostram isso. Então, apesar, além, aliás, dessa imagem que a gente vê aí, passou aí nesse dia, né, ontem, a única imagem que a gente realmente tem, que foi a imagem da TV, o Carlos Roberto Osório deixou bem claro que tem outras imagens também nas mãos do Vasco da Gama que comprovam o impedimento. Então, caso o impedimento seja comprovado, muito provavelmente que a partida seja anulada, porque aí foi uma ineficiência do VAR, um objeto, né, um órgão não, um aparelho que é para ajudar o futebol, para dar certeza, para igualar, né, para tentar tirar toda a chance de roubo, toda a chance de diminuição, de prejudicação de cada equipe, de cada time, de prejuízo, aliás, a cada equipe. Porém, isso está sendo ao contrário, o VAR está acabando prejudicando mais certos times do que outros, e o Vasco tem sido um desses. Agora é aguardar, o ofício já está na CBF, inclusive falaram uma parte do ofício, né, que diz assim: essa inadmissível falha do VAR feriu de morte a lisura da partida, tornando-a anulável. Por isso, requeremos a anulação da partida Vasco Internacional, ocorrida em 14/2/2020. Então é aguardar, já está no STJD o ofício, ver o que irá acontecer. Para muitos é difícil a anulação da partida, mas caso seja comprovado o impedimento, muito provavelmente, né, que realmente essa partida será anulada. Inclusive temos aí uma resposta, temos uma análise desse caso por um conhecedor, né, desse direito com relação ao desportos, ao futebol, pessoas ali, advogadas relacionadas a essa área, que falaram muito bem, jornalistas ali da Band Esporte falaram com esses advogados. Está passando aí o áudio rapidinho, só para vocês entenderem e também compreenderem a probabilidade aí de uma anulação dessa partida. Eu mantive contato agora há pouco com 2 advogados especialistas em direito desportivo, o Dr. Thiago Elias, o Dr. Márcio Sturmhobel, que são advogados que eu conheço, que militam na área desportiva, e eles falaram que esse processo que o Vasco está movendo não é para ser levado como chacota, como muita gente está fazendo, não. Que tem embasamento e tem material que se o tribunal, se o STJD levar a sério, por mais que a gente possa encarar como algo que não, imagina que a CBF jamais vai admitir a CBF não tem nada a ver com isso, é tribunal, é algo do direito, e que se esse material for analisado pelos auditores lá, tem embasamento jurídico, sim, para anular o jogo. É isso, rapaziada, como vocês viram aí, há realmente a chance, é aguardar, o ofício já está no STJD. O Vasco já encaminhou, né, esse ofício à CBF, mas também encaminhou ali a súmula ao STJD pedindo a anulação da partida. Inclusive ainda, acredito que de forma vergonhosa e ridícula, o presidente do Inter ainda depois do jogo foi falar que foi prejudicado pela arbitragem por conta da penalidade marcada no Germancano, por conta do cartão amarelo no Vitor Cuesta. Então, pô, pelo amor de Deus também, né? O cara falar que foi prejudicado pela arbitragem tendo um gol ali mal não anulado, né? Um gol não anulado que era para ser anulado, falando que a imagem estava descalibrada. Então ele ainda ter a audácia de chegar depois da partida e falar que foi prejudicado por arbitragem. É brincadeira o que fazem com o Vasco da Gama, é brincadeira o que esses dirigentes do Brasil fazem com o próprio futebol brasileiro, ali depois da partida tendo a coragem ainda de falar que foi
prejudicado por arbitragem o presidente do Internacional, e a CBF ainda publicou uma nota oficial dizendo que a Comissão Nacional de Arbitragem não constatou nenhum erro claro da arbitragem em campo. Então, é uma vergonha, é uma palhaçada, são várias coisas que eu posso falar aqui do que acontece com o Vasco, mas principalmente o que acontece no futebol brasileiro. Eu só tenho a parabenizar essa bagunça que está nessa federação, nessa CBF, em tudo, mas principalmente a vergonha que fazem com o nosso gigante da colina. O Vasco já não passam por um momento bom e a arbitragem faz questão de aumentar, de atrapalhar, de ridicularizar cada vez mais o nosso gigante da colina. É o que acontece. O Vasco não tem o respeito dentro do Vasco da Gama, então não vai ter nunca o respeito com as outras instituições, né? Com a Confederação Brasileira de Futebol nunca vai ter, porque dentro do Vasco, o próprio Vasco da Gama não se respeita, então nunca vai adquirir também a respeito dos outros. Mas é isso, rapaziada, trazendo todas as informações para vocês, as chances de anulação, o que vai acontecer quando tiver novidades eu trarei. Então se liguem, vídeo às 7 horas, trazendo tudo que está rolando dentro do futebol, fora do futebol, com relação às eleições, tudo que temos sim grande chance aí de novidade também no Supremo Tribunal de Justiça com relação à reviravolta do Lé vencendo. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, claro, vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever, deixar o seu comentário, o que você achou dessa vergonha que aconteceu ontem aí em São Januário e o que você acha que pode acontecer aí com relação a essa partida. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço a todos, vamos que vamos. Que Deus, que Papai do Céu abençoe essa sua semana, que Deus abençoe essa sua semana, né, que se inicia hoje, que vocês caminhem aí de forma tranquila, sempre pensando no nosso Senhor. Tranquilo, rapaziada? Um grande abraço, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e, é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas.